Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vem para cá, Tiaguinho. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou dar continuidade à ministração do pastor Wagner. Deus vai falar conosco aqui nessa noite de uma maneira especial. Que já tem falado, vai continuar falando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Vos santifique como? O próprio Deus de paz vos santifique. Vamos participar comigo. Vos santifique. E o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir o versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E a santificação completa vem do espírito, da alma e do corpo. Amém? Espírito Santo, fique à vontade. Nós entregamos nosso coração nas tuas mãos, Jesus. Leva-nos a um lugar de entendimento, de revelação, de compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa madrugada, Senhor. Continua falando. Usa a minha boca para falar, não aquilo que talvez, Senhor, eu gostaria de falar, mas aquilo que vem do teu coração. Alinha minha mente com o teu espírito nessa noite e fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Fique à vontade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Levanta a sua mão e diga: Espírito Santo, pega eu, fala comigo. Amém. Pode sentar-se, querido. Eu quero falar um pouco hoje sobre a santificação completa. Que nós vivemos um tempo de treinamento, de aperfeiçoamento em Deus. Que Deus usou o pastor Wagner aqui para falar. Nessa mensagem, tudo se conclui a um aperfeiçoamento de Deus. O fato de nós sermos tocados por Deus, vivermos consequências, circunstâncias difíceis, ruins nas nossas vidas, tudo isso implica um aperfeiçoamento de Deus em nós. Para que cheguemos à santificação completa, nós precisamos que todo o nosso ser, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma passe por esse processo de santificação. E eu quero falar hoje sobre alguns conceitos em relação ao espírito humano e a sua importância. Porque a alma e o corpo dependem do espírito estarem santificados. Nós somos um ser tripartido, somos tricotômico, corpo, alma e espírito. O espírito se relaciona com Deus, o corpo se relaciona com a vida. A alma, ela é o pêndulo, ela está no meio. Ela tanto se relaciona com o espírito, como também se relaciona com o corpo. E na alma está a fonte dos desejos, das emoções, dos sentimentos, das vontades, dos desejos. Por isso que há pessoas que vivem momentos de alegria e momentos de tristeza. E como nós sentimos isso? A alma sente.
Por isso Davi um dia disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E dá uma ordem para a alma e diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi dá um comando para a alma dizendo: aquieta-te, ó alma. Espera em Deus. Porque Davi, ele dominava muito bem essa questão da espiritualidade. Eu acho que isso define ele um homem segundo o coração de Deus. Alguém tratável. Alguém que pode ser mudado. Alguém que aceita o confronto. Aceita o fracasso. Davi saiu do trono. Ele deixou a coroa, deixou o reino. Saiu pela porta do fundo, deixou o trono para o filho Absalão. Foi embora. Subiu o monte com a cabeça coberta, com os pés descalços, chorando. Porque ele estava entendendo uma coisa: o seu reajuste espiritual. O lugar do espírito é conectado com Deus. E nós vamos entender alguns princípios aqui. Por que você muitas vezes não tem essa força para vencer? Não tem as atitudes necessárias para reagir ou para agir diante de todas as coisas. Tudo depende de como está alinhado o seu espírito em Deus. Irmão, nós fomos criados assim, para ser tripartido: corpo, alma e espírito. E agora o termo completamente, a santificação completa, é a conservação irrepreensível das três partes: corpo, alma e espírito. E ambos se compõem no homem interior, chamado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,16, ele diz: não desfalecemos, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aonde que se renova? Aonde que existe um renovo? No homem interior. O exterior se corrompe. O exterior sente fraqueza. O exterior sente fome. O exterior sente um abatimento. O exterior muitas vezes deseja a morte. Mas o homem interior se renova. O poder da reconstrução está no homem interior. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Preste atenção, a Bíblia diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. Existe a divisão da alma e que divide do espírito, e a palavra é aquela que penetra nessa região que divide pensamentos e intenções, que revela você para você mesmo. Como é que divide intenções dos pensamentos? Que muitas vezes aquilo que você diz não é o que você realmente é. Aquilo que você declara com os seus lábios, aquilo que você bate no peito e diz: Jesus, eu sou fiel, estou contigo até a morte, nunca te negarei. Aí Jesus olha para o cidadão e diz assim: ainda hoje tu me negarás. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E ele batia no peito e dizia: não. Irmão, só a palavra tem o poder de revelar a nossa hipocrisia. E você pensa que Deus está tão preocupado assim com coisas materiais?
Você realmente acha que a obra de Deus na sua vida é te dar uma casa, um carro, um bem material, uma estrutura financeira? Deus está preocupado em tratar você, irmão. Ele quer penetrar na divisão da sua alma e do seu espírito, e pela sua palavra trazer discernimento, entendimento, aquilo que o pastor Wagner pregou, te fazer pensar. A palavra penetra na divisão. Por quê? Porque o espírito é uma coisa e a alma é outra. Os dois estão muito próximos, mas só que eles são muito diferentes. E nós sabemos que na prática diária é muito difícil separar o que é alma do que é espírito. Por exemplo, o Espírito de Deus diz para mim que eu tenho que amar e perdoar, mas a minha alma se ofende. A minha alma quer outra coisa. Então separar a alma do espírito é uma coisa muito difícil. E a Bíblia diz que o novo nascimento na vida de um cristão, alguém que verdadeiramente está entrando na sua conversão genuína, ela só pode acontecer quando você nasce no Espírito. João 3,6, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é algo que acontece instantaneamente na sua vida. E quando você passa a nascer do Espírito, e nós podemos até chamar aquele momento, sabe, do primeiro amor, que você está apaixonado por Jesus, que você aceitou Jesus, que você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu a presença de Deus, e você só quer saber de Deus, você só quer saber de orar, você só quer saber de se trancar no quarto, ficar com Deus, e quando tem qualquer outra coisa assim, que é contra os princípios de Deus, você tem repúdio. Você não quer participar, você não quer compartilhar, porque existe algo queimando dentro de você pelo Espírito. Isso acontece instantaneamente. E quando Tiago escreve às pessoas, na sua carta de Tiago, ele escreve a pessoas que já experimentaram o nascimento no Espírito, ele diz assim em Tiago 1,18, ele diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos criaturas, como primícia das suas criaturas. Tiago está falando aqui da salvação da alma. A salvação da alma, ela só pode acontecer no novo nascimento no Espírito, irmão. Tiago 1,21, ele diz assim: rejeitem a imundícia, a superflutilidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada. A palavra que em vós é enxertada, a qual podem salvar as vossas almas. A qual podem salvar as vossas almas. A salvação da alma acontece no processo de restauração pela palavra. Por isso eu preciso da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. O que me dá força para lutar, para reagir contra os obstáculos da minha vida, ou até mesmo contra os fracassos da minha vida? É a palavra. É a palavra de Deus que nos dá a legalidade para lutar. Por isso que uma das maiores armas de Satanás contra a sua vida é a intimidação. Irmão, você não sabe de uma coisa? O diabo morre de medo de crente que conhece a palavra. Porque pela palavra nós temos um legado, pela palavra nós temos um caminho, pela palavra nós temos uma direção, e pela palavra nós nos conhecemos, nós podemos discernir a nós mesmos, a nossa posição no mundo, o nosso lugar de realidade no seu reino.
Mas quando você não conhece a palavra, o diabo usa a intimidação, dizendo que você não vai ser feliz, usando pessoas ou situações que dizem para você que você nunca vai alcançar, que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai chegar lá, que é melhor você já se considerar escória dessa terra, que é muito bom que você já desista de começo. O diabo vai sempre tentar te intimidar para que você não dê passos adiante, para que você não chegue no prêmio. Nós somos chamados para uma vocação, e o apóstolo Paulo disse: eu vou em busca do prêmio, pela vocação do meu chamado. E a palavra vocação vem da palavra vocatel, que significa voca, palavra, tel, Deus. Vocação é a palavra de Deus para a minha vida. É a palavra de Deus estabelecida sobre a minha vida. Não é? Vocação é o que Deus me chamou para ser. Vocação é viver o que Deus me chamou para viver. Isso é vocação. E eu tenho que cumprir a vocação e chegar até o prêmio. E para isso eu preciso da palavra. A palavra que me reconstrói, a palavra que me desconstrói e me reconstrói. A palavra me alinha com Deus, alinha meu corpo, e alinha minha alma, e alinha o meu espírito. Nós somos o santuário de Deus, querido. Nós somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo disse: vocês não sabiam? Vocês sois o santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. E olha que interessante. Na antiga aliança, e eu acredito que tudo que aconteceu na antiga aliança reflete como figura naquilo que Deus manifestaria no Novo Testamento, no tempo em Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus. Tudo que os profetas profetizaram aponta para Jesus. Tudo que os homens de Deus viveram aponta para Jesus. Então a antiga aliança, ela serve como figura. E quando eu olho para a antiga aliança, eu vejo aqui Deus dando ordem para construir o tabernáculo. Ele deu essa ordem para Moisés. E Moisés fez conforme Deus havia ordenado ao monte. Deus deu a planta, Deus deu a forma, Deus deu a maneira, como ele deveria construir o tabernáculo, como ele seria. Mais à frente, quando Salomão constrói o magnífico templo do Senhor, a tenda do tabernáculo, Salomão constrói no mesmo padrão que Deus deu a Moisés lá atrás. Ele constrói do mesmo jeito, da mesma forma. Depois o templo é destruído, e quando o templo é destruído, depois lá na frente ele é reconstruído. Perceba que esse negócio de reconstrução na vida do ser humano, na vida da igreja, altos e baixos. E lá na frente, Neemias, Esdras, reconstrói o templo, e reconstrói o templo no mesmo padrão que foi dado por revelação a Moisés no monte. E esse templo, ele também era tripartido. Ele se dividia em 3 ambientes: o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio exterior. O templo na antiga aliança também era tripartido. E no Novo Testamento o apóstolo Paulo vem e diz: vós sois o templo, o santuário de Deus. Nós somos tripartidos: corpo, alma e espírito. Na última pregação de Estevão, ele declarou em Atos 7,48, ele disse: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens.
Aí Saulo, que ainda não era Paulo, estava nesse lugar ouvindo a mensagem de Estevão. Agora, lá na frente, ele continua pregando à igreja, dizendo que o santuário de Deus somos nós. O que aconteceu na antiga aliança era uma figura do que aconteceria em Cristo e em nós. Aleluia! E no início a igreja entendia isso. Por isso que quando Jesus bradou na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, o véu do templo que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou. Ele se rasgou de alto a baixo, separando. O que separava já não separa mais. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: agora a minha presença não virá mais em templos. A minha presença virá sobre os homens, que são os templos vivos. Dá para entender porque Jesus disse: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do templo que somos nós. Porque no 3º dia ele ressuscitou. Aleluia! Nós somos a semelhança do templo. Espírito, corpo e alma. Quando nós olhávamos para o tabernáculo do lado de fora, havia o pátio exterior. Aí você passava pelo pátio e entrava e se dividia em 2 ambientes: o lugar santo e o lugar santíssimo. A parte coberta era a tenda da revelação, e a parte descoberta era o átrio exterior. Mas quando nós entramos na tenda, percebia-se ali 2 ambientes: o lugar santo e o santo dos santos. E esse lugar nós podemos dizer que é a nossa alma e o nosso espírito. Hebreus 9:1 diz assim: ora, a primeira tinha ordenança como culto divino ao santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro, e que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, os que chama-se o santuário. Mas depois o segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Perceba que existiam 2 ambientes que representam o nosso corpo. A tenda do homem interior se divide em 2 partes por um véu, que só a palavra pode penetrar na divisão desse véu. O homem interior é composto de espírito e alma. E o espírito corresponde ao santo dos santos, e a alma corresponde ao lugar santo. Entendemos que o santo dos santos é o lugar mais importante do templo, porque é onde Deus se manifesta. É onde a glória de Deus descia, no santo dos santos. A alma corresponde ao lugar santo, porque a alma também precisa ser santificada. A alma também precisa receber a glória que vem no Espírito. E o pátio exterior que representa o nosso corpo. O nosso espírito é o lugar mais importante do santuário, queridos. Eu estou dizendo nessa noite que precisamos zelar do templo, que somos nós. A minha pergunta para você nessa noite: como está o seu espírito? Como está o santo dos santos na sua vida? Deus mandou Moisés construir a arca. Deus mandou ele construir o propiciatório. Ele recebeu todos os detalhes de Deus. E ele fez conforme o Senhor falou. Êxodo 25:22 diz: e ali virei e ali falarei contigo. Era lá que Deus se manifestava.
E na nova aliança, Deus continua falando no mesmo lugar, no lugar mais íntimo do santuário, aonde a sua santa presença se manifesta, no santo dos santos, no nosso espírito. Paulo mencionou isso quando ele escreveu aos irmãos de Roma. Em Romanos 8,14 ele disse: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Como é que o Espírito Santo nos guia? Os 2 versículos à frente explica. Versículo 16 de Romanos 8: o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A direção vem através do testificar, do testemunho do Espírito em nosso espírito. Esse é o lugar onde Deus fala com você. Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e através dele ele esquadrinha todo o íntimo e o coração. O Espírito do homem é a lâmpada do... E mais uma vez eu vejo uma figura do santuário de Deus, porque lá dentro do santo dos santos estava a lâmpada, o castiçal. Em 1 Samuel 3,3 a Bíblia diz que estando Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ele ouviu o Senhor dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. Essa lâmpada era um candelabro redondo que tinha 7 pavios. E 10 desses castiçais ficavam no lugar santíssimo, ou seja, no lugar santíssimo, na tenda, que representa o nosso espírito. Por isso Provérbios diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E essa lâmpada lá na antiga aliança, ela foi ordenada por Deus que ela não se apagasse. Ela deveria permanecer acesa continuamente. Ela não poderia se apagar. 1 Reis 7,48. Também fez Salomão todos os objetos na casa do Senhor, ao altar de ouro, a mesa, sobre ele estavam os pães da proposição, o castiçal à sua direita e à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo. Lá estava o castiçal, no santo dos santos. E para que aquela lâmpada permanecesse acesa continuamente e ela não se apagasse, a Bíblia diz que era necessário que houvesse azeite puro. Êxodo 27:20, o Senhor diz: tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para arder as lâmpadas continuamente. Irmão, o Pai Celeste tem uma lâmpada em nós, no nosso espírito, e a ordem é que ela esteja acesa continuamente. Eu estou trazendo a temática da mensagem para mim entrar no argumento, e você vai entender o que Deus vai falar com você nessa noite. Porque muitos de nós, irmãos, nós não desenvolvemos a sensibilidade do nosso próprio espírito. Muitos de nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque não desenvolvemos a sensibilidade da nossa lâmpada. Muitas vezes Deus quer falar conosco e você está esperando Deus usar o vaso, né? Eu sei que Deus fala de muitas formas, querido, de muitas maneiras, de sonhos, de visões, de profecias. Mas eu vou te dizer que a forma mais comum de Deus falar conosco é através do seu próprio espírito. O testificar, testificar em você, testificar no seu próprio espírito. A maioria das pessoas que eu vejo perdidas por aí, atrás de uma profecia, atrás de uma revelação, são pessoas imaturas, pessoas oscilantes, pessoas que estão como o pastor Wagner pregou: quando está bem, dorme, quando está mal, chora. Pessoas que uma hora estão firmes, outra hora estão afastadas do caminho do Senhor.
pela sua infantilidade, pela sua imaturidade espiritual. Porque, irmão, quem entende, quem passa a compreender um pouco do plano de Deus, a última coisa que ele vai ficar por aí é atrás de uma confirmação. Se Deus tiver que usar alguém para falar comigo alguma coisa que eu ainda não sei, é porque eu não estou orando o suficiente. Eu creio em profecias. Eu creio nos profetas de Deus. Mas se Deus tiver que falar comigo alguma coisa que eu não sei, é porque eu não oro. É porque eu não estou tendo intimidade com Ele. É porque eu não estou tendo um relacionamento com Ele. Ele não fala no meu espírito. Por isso. Filipenses 2:5. Olha só. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele também dependia do Espírito Santo falar no seu espírito. O versículo 5 de Filipenses 2 diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sendo Deus, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumiu a forma de servo semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mesmo como Deus, Ele viveu na terra sem lançar mão da onipotência, da onipresença. Ele viveu como homem. Dependia do Espírito de Deus para realizar as obras. Precisava ouvir a voz do Espírito Santo para ter revelações. Jesus viveu nessa terra como homem, cheio do Espírito Santo. Por isso que nós podemos imitá-lo. Porque ele dependia do Espírito Santo. E sabe aonde o Espírito Santo falava com Jesus? No mesmo lugar que fala conosco, no nosso espírito. Olha o que diz Marcos 2:8. Mas Jesus, logo percebendo no seu espírito o que eles arrazoavam dentro de si. É só essa parte. Mas vendo Jesus no seu espírito, percebendo no seu espírito, aonde que ele percebeu? No seu espírito. Os fariseus estavam apenas pensando, e o Espírito Santo transmitiu a informação para o Espírito de Jesus. E é exatamente assim que Deus fala conosco. Irmão, nós temos Jesus como um exemplo perfeito na nossa vida. A vida no Espírito que nós precisamos ter está no exemplo vivo em Cristo. Eu não me refiro a uma voz audível. Eu me refiro a Deus falar no seu interior. É um testificar interior. Por que nós sabemos que somos filhos de Deus? Porque o Espírito de Deus falou ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E como se dá essa testificação, pastor? Irmão, simplesmente nós sabemos. Pelo testificar. Aquilo que o pastor Wagner também pregou aqui. Sabe o que é estar na casa do tio? Receber a proteção, o cuidado. É esse testificar de um relacionamento com o Espírito de Deus. É uma certeza no coração, não na mente. Não se trata de ser convencido pela razão. É uma convicção interior. O Espírito Santo, irmãos, quer trazer a revelação através da sua palavra. Por isso, nós precisamos nos relacionar com a palavra. Dobrar o joelho, viver uma vida de oração. O segredo de uma vida espiritual alicerçada em Deus é o quanto você se relaciona com Deus.
e com a sua palavra. A palavra lhes traz os princípios, e a intimidade com Deus lhes revela o sentimento desse princípio. A palavra lhe revela a lei de Deus, e a presença dEle, a intimidade com Ele, revela o sentimento dessa lei. Traduz a você a verdade como ela é. Nós não podemos viver de domingo a domingo. Temos que esperar o próximo culto. Não, você pode continuar esse culto na sua casa. Você pode continuar essa vigília na sua casa, na rua, no carro, no trabalho. Você pode viver um culto contínuo. Um dia perguntaram para Wesley quanto tempo ele passava em oração, e ele respondeu: eu oro quando me deito, eu oro quando me levanto, eu oro quando estou andando, eu oro quando estou sentado, eu estou em constante espírito de oração. A gente pensa que tem que ter um cronômetro. Não, hoje eu orei meia hora, aleluia, glória a Deus. Hoje eu orei 2 horas, contei no relógio. Não, meu irmão, você tem que viver a intimidade com Deus. A oração tem que ser uma coisa contínua, uma lâmpada acesa, que não pode se apagar no seu espírito. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucuras, não pode entendê-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Tem coisas que você só vai entender quando você deixar de ser carnal e entrar para essa dimensão do Espírito. Tem frustrações na sua vida que você só vai vencer pelo poder da oração, do estar com Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que perderam esse lugar. E aí nós temos que pregar para você voltar ao primeiro amor. Irmão, não existe outro amor, só existe o primeiro amor. Não tem segundo amor, terceiro amor. Se você perdeu o primeiro amor, você perdeu o amor e não o primeiro amor. E aí a gente tem que pregar para você voltar e reativar essa área abandonada da sua vida. O templo está deserto. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a minha casa, diz o Senhor. Dela me agradarei, diz o Senhor. Os homens estavam trabalhando, construindo casas estucadas. E o Senhor disse, aleluia, Ele disse para eles assim: será como receber um salário num saco furado. É como comer e não matar a fome. É como beber e não matar a sede. Por quê? Porque a casa está deserta. A minha casa está deserta. Como está a casa do Senhor na sua vida? O templo tripartido que nós somos. Nós somos roubados. Nossa alma quer comer, beber e folgar. E o nosso espírito quer Deus. Por isso que você chora na presença de Deus. Quando a presença de Deus vem, você chora. É o seu espírito. Quando a presença de Deus vem, você diz: eu vou mudar. Eu vou largar o pecado. A sua alma recebendo do Espírito. Você entra em arrependimento. É a sua alma. Porque há dias antes, há horas antes, você estava com outro pensamento. Mas quando a palavra dividiu a alma do Espírito, você muda o caminho.
E o nosso desafio é permanecer acesos, vivos. Permanecer intocáveis. Sem esse negócio de altos e baixos. Vamos ficar aqui, no alto. Não permitir que a lâmpada de Deus se apague na sua vida. Manter um lugar instável na presença de Deus. Esse é o nosso desafio. Deus te levanta. Mas permanecer de pé é função sua. Eu tenho que lutar para isso. Eu tenho que me esforçar para isso. Mas a renúncia, ela não virá enquanto não houver um culto autêntico no seu espírito. Enquanto a glória não descer no céu, santo dos santos. Não haverá discernimento. Porque os carnais não têm discernimento. Primeiro Coríntios 2,15. O que é espiritual discerne tudo muito bem, mas por ninguém é discernido. Deixa Deus falar no seu espírito. Para de querer ouvir o pregador. Eu tenho um recado para você. Não escute nenhum pregador. Escute ele. Escute a palavra. Ouça a voz de Deus. Porque quando você ouvir a voz de Deus, você não vai querer ouvir outra voz. É a voz dele que desnuda tudo. É a voz dele que quebra os cedros do Líbano. É a voz dele que muda os paradigmas da sua alma. Nós somos roubados. Eu me preocupo com essa geração. Eu já fui muito roubado pela internet. O dia inteiro no Facebook. O dia inteiro nas mídias sociais. Perdendo tempo com coisas fúteis. Bisbilhotando a vida dos outros. E depois você diz, eu não tenho tempo para orar. Minha vida é muito correria. As redes sociais serão a grande prova naquele dia. Está tudo sendo registrado no banco do céu. As horas, os dias, os momentos, o tempo perdido. O cara hoje senta no sofá com o celular na mão, irmãos. Passa 1 hora e você não vê. Nós que deveríamos sentar em família, olhar um nos olhos dos outros, dos filhos. Senta todo mundo com o celular na mão. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala com ninguém, é só falando com o celular, com WhatsApp, com Facebook. Porque nós perdemos o padrão de relacionamento. Aí essa geração da tecnologia vem aqui para a igreja e quer viver esse tipo de relacionamento que está vivendo dentro da sua casa, quer viver com Deus. Acha que é só postar lá, partiu vigília, pronto. Acha que é só postar lá, a glória desceu, pronto. É só fazer uma selfie, marca registrada, posta lá, pronto. Todos vão ver que eu tenho comunhão, que eu tenho intimidade com Deus. A maior falsificação que eu já vi na vida é a internet. Tudo que está lá no Facebook, nas páginas sociais das pessoas, tudo mentira. A grande parte é apenas uma vida de aparência.
E é assim que nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Uma vida de aparência, sem paixão, sem glória, sem fogo. Sabe por que você cai nas ciladas do diabo, no pecado? Porque o templo de Deus está deserto. A lâmpada do Senhor está apagada. Deus só chamou Samuel porque ainda estava acesa a lâmpada do Senhor. E mesmo com uma lâmpada acesa, ele dizia, será se é Deus que está me chamando ou será se é o sacerdote? E por algumas vezes ele teve que ir até o sacerdote e dizer, Senhor, o Senhor me chamou. E o sacerdote dizia para ele, não te chamei, meu filho, vai dormir. E lá estava ele no templo do Senhor e a lâmpada ainda estava acesa. E o Senhor chamando o jovem, Samuel, Samuel. Deus está tentando falar no seu espírito. Glória a Deus, porque Samuel ainda tinha lâmpada acesa. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o Eli, que estava com a sua lâmpada apagada, que não tinha revelações, que não tinha mais visões de Deus, quando ele percebeu que era Deus, ele provavelmente se lembrou do tempo em que ele tinha uma lâmpada acesa. Ele disse, filho, já sei o que está acontecendo com você. Da próxima vez, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Alguém que estava apagado, morto espiritualmente, deu a Samuel um bom conselho. Quantas pessoas nós encontramos que não tem mais lâmpada acesa? Sabe qual é o seu problema? Até dá bons conselhos. Quantos se deixaram vender pelo ativismo? Perderam a comunhão com o Espírito Santo. Isso não pode acontecer, irmãos. A nossa dificuldade começa na insensibilidade no nosso espírito. E a razão pelo qual o nosso espírito permanece insensível é porque nós não usamos. Pastor, eu não tenho vontade de orar. O que eu faço? Ore! Ore sem vontade. Ore até que a vontade apareça. Lute. O reino de Deus é conquistado à força. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se esforçou muito para chegar até Jesus. Por isso, quando ela lhe tocou, ele parou no meio da multidão e disse, alguém extraiu virtude. Você não vai alcançar esse lugar se você não lutar, se você não passar madrugadas a fio chorando na presença de Deus, orando. Você precisa entender o amor de Deus por você, ou você nunca vai lutar por aquilo que Ele predestinou, por aquilo que Ele projetou na sua vida. Eu não merecia estar aqui. Eu, você e mais ninguém merecíamos estar aqui. Ninguém por merecimento próprio poderia estar aqui. Mas quando eu entendo a graça, o amor de Deus derramado em nossos corações através de Cristo na cruz do Calvário, que me dá o poder de reajustar, de realinhar, de me arrepender, de mudar o curso, e nesse processo o aperfeiçoamento de Deus, até que cheguemos à unidade da fé, a santificação completa. Sabe por que Deus permite tudo isso na sua vida? Porque Ele está preparando você para a eternidade. E Ele virá buscar uma igreja santa,
uma igreja irrepreensível, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ora, uma igreja perfeita, sim, uma igreja que foi aperfeiçoada, que viveu uma santificação completa. Para tudo Deus tem um propósito. E aí quando eu me deparo com os meus fracassos, eu posso me render, me humilhar diante da presença de Deus, mesmo que o diabo me aponte o dedo, mesmo que ele venha com as suas intimidações, tentar me parar. Martinho Lutero estava em guerra com o inferno, passando noites a fio, suando, expulsando demônios no seu quarto. E uma vez o Satanás apareceu-lhe e pegou uma caneta e escreveu na parede todos os pecados de Lutero. E ele se levanta e ele começa a escrever no mesmo lugar com outra caneta. Ele escreve: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu encontrei um reajuste. O meu lugar de transformação. De direção. Eu encontrei numa vida de oração. Você não vai encontrar em outro lugar. Você pode frequentar a igreja, você pode vir aos cultos, você pode ouvir a palavra, você pode bater o cartão aqui, todos os eventos, você pode estar aqui, estar acolá, você pode estar nas vigílias, nos montes, mas eu vou te dizer que se você não viver uma vida de oração, se você realmente não praticar a intimidade, um relacionamento vivo com Deus, você não vai a lugar algum. Você vai continuar sendo homem, vai continuar sendo carnal, vendido sobre o pecado. Dando cabeçadas na vida e culpando os outros. Arrobando sempre um culpado para suas mazelas. Porque é isso que uma pessoa frustrada faz. Mas alguém que é alinhado no seu espírito, entende tudo. Irmão, o que acontece se eu passar 2 horas orando? Falando em línguas. A Bíblia diz que o que fala em línguas, o seu espírito fala direto com. Você está exercitando o seu espírito. Aí você vai sair da oração mais consciente das coisas de Deus. A força que me traz para perdoar, para dar a outra face, para dar a capa e a túnica, você acha que vem de algum lugar? Ela vem do poder da oração, da intimidade. O quanto você passa tempo com Deus, você pode sair dali maduro, com boas atitudes, honesto, íntegro, sem imparcialidade. Porque essa integridade é plantada no seu espírito, transferida para a sua alma e manifesta no seu corpo. Com boas atitudes. Nós por nós mesmos, irmãos. Vós homens sendo maus. Jesus disse que nós somos maus. Na minha carne não habita bem algum, o apóstolo Paulo diz. O querer está em mim, mas o efetuar não. Eu quero bem, mas o mal está dentro de mim. Paulo fala dessa guerra do homem interior, da nossa humanidade. A nossa natureza é pecaminosa. Nós somos filhos da ira por natureza.
Mas quando nós recebemos em Cristo Jesus, recebemos então uma nova natureza. A natureza divina. Deixamos de ser carnais e nos tornamos celestiais. Por isso uma glória do sol, outra é a glória da lua. Uma glória de uma estrela é diferente da glória da outra estrela. Assim é diferente a glória do carnal e a glória do espiritual. O primeiro Adão é carnal, o último Adão é espiritual. Quem é o último Adão? Jesus é o último Adão. Aí Paulo diz: nós somos como os espirituais, não como os carnais. Trazemos a imagem do espiritual, pelo amor de Deus. Lute em si mesmo. Alimente o templo. A lâmpada precisa permanecer acesa continuamente. Para isso você vai precisar de azeite puro. A presença do Espírito Santo é o azeite puro. As noivas que tinham azeite tinham lâmpadas acesas. As lâmpadas que perderam, deixaram gastar-se os seus azeites. Quando o noivo veio, elas ficaram. Não tinham lâmpadas acesas. O seu santo dos santos precisa ter uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite a você mudar a postura da sua vida espiritual. A você pegar mais a Bíblia para ler. Troca pelo Facebook. Troca pela internet, por favor. Troque pelos filmes. Não há nada demais assistir um filme com a família. Mas às vezes nós exageramos. E o nosso espírito continua vazio. O templo continua devastado. Eu vim pregar para você nessa noite como igreja orgânica. Como igreja organismo, aliás. A igreja que somos nós. O templo que somos nós. Que é construída pela intimidade, pelo relacionamento com Deus. Nós somos a semelhança do tabernáculo na antiga aliança. Por favor, dê lugar a Deus na sua vida. Para você alcançar a vitória que foi pregada pelo pastor Wagner, você vai ter que alimentar o seu espírito. É o espírito que testifica no nosso espírito e diz: cara, você pode, vai lá. É o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E Ele está dizendo: você consegue, vai. Levanta. Não desista. Eu te tomo pela tua mão direita. Eu irei adiante de ti. Eu quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Para cada dia da sua vergonha, eu te darei dupla honra. Deus está sempre nos animando. Deus está sempre dizendo para você e para mim: você pode, você pode, você pode. Eu sou contigo e você pode. Eu sou contigo e eu te ajudo, eu te esforço. Tu és meu. E é aqui no nosso espírito que isso acontece. Quando Davi percebeu que estava perdendo tudo, ele levanta as mãos ao Senhor e diz: Pai, não retires de mim o teu espírito.
O Senhor pode tirar todas as coisas, mas não retires de mim o teu Espírito. Era ali que estava o poder da reconstrução. O poder da reconstrução. Não retires de mim o teu Espírito. Onde tudo perde o valor. E a única coisa preciosa que você encontra na vida é estar no centro da vontade de Deus. É estar com Ele em todos os momentos da sua vida. E aonde pisar a planta dos seus pés, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor estará com você neste lugar, porque ouviu a sua palavra. Porque você está em uma conexão com Ele. Existe um diferencial de quem está em uma conexão com Deus. Você não será livre dos problemas. As adversidades virão, as lutas virão. Mas haverá uma paz no seu interior. A paz que Cristo disse, a paz que excede a todo o nosso entendimento. Excede ao entendimento, porque ela não pode ser explicada. Ela acontece no seu espírito, pela convicção do cuidado de Deus, da presença dEle em você, do amor dEle por você, da direção construída por Ele em você. Alimente o seu espírito nessa noite. É uma noite de oração. É uma noite de clamor. Clame. Clame pela presença de Deus. Clame. Clame pelo um reavivamento. Clame. Clame. Talvez você precise voltar no passado e lembrar daqueles momentos em que você era noiva. Deus diz na sua palavra, através dos seus profetas, Ele diz a Israel: lembro-me do tempo que tu eras noiva, que andavas apaixonada pelo deserto. Deus tem saudade desse tempo. Talvez você precise voltar lá atrás, nos seus pensamentos, e reavivar a obra, reativar a obra de Deus em você. Acende a lâmpada. Acende a lâmpada, acende a lâmpada, acende a lâmpada. Porque enquanto a lâmpada estiver acesa, o Senhor falará. Ele continuará falando. Haverá um testificar no seu espírito. Já começou nessa noite. Ele está falando nas entranhas do seu espírito nessa noite. O que você precisa ajustar, o que você precisa alinhar com Ele. Não deixe mais a casa deserta. Não deixe mais o templo deserto. Acende a lâmpada. Prepara o altar. Ele virá. A sua glória virá. A sua presença virá. Uns Ele levanta como apóstolos, profetas e mestres, evangelistas. Eu vejo aqui nessa noite o aperfeiçoamento dos santos. Volte ao seu lugar em Deus. Eu não estou falando de título, eu estou falando de encargo.
responsabilidade. Você não precisa de um microfone para fazer isso. Você não precisa de um púlpito para fazer isso. Se o hospital não for o seu púlpito, se a rua não for o seu púlpito, se a sua família não for o seu púlpito, se a sua casa não for o seu púlpito, você não precisa e não deveria estar no púlpito. Faça do seu púlpito a sua vida, faça do seu púlpito a sua vida. Deixa a sua vida pregar. Você só tem que acender a lâmpada. Você só tem que acender a lâmpada. Aviva a tua obra em nós, Jesus. Cultue a Deus no Espírito. A hora vem e agora Ele está procurando os que adoram em Espírito. Das tochas, marchando pra guerra, sendo galopados cavalos, o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Por favor! Galopados cavalos, o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Seja cheio, Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, receba! ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Fala em línguas!